Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 23. Discurso perante Agripa. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Atos 26, versos 28 e 29. Como Paulo havia apelado para César, era o dever de Festo providenciar para que ele fosse enviado a Roma. Mas algum tempo se passou antes que pudesse ser encontrado um navio disponível, e como outros prisioneiros deviam também ser enviados com Paulo, a consideração de seus casos igualmente ocasionou alguma demora. E isto deu a Paulo a oportunidade de apresentar as razões de sua fé diante dos principais homens de Cesareia, e também diante do último dos Herodes, que tinha um título de rei dos judeus. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Sabendo que Agripa era bem versado nas leis e costumes dos judeus, Festo, durante essa visita, chamou-lhe a atenção para o caso de Paulo, como um prisioneiro deixado em cadeias por Félix. O interesse de Agripa foi despertado pelo relato que Festo lhe deu do caso, e ele expressou o desejo de ver e ouvir Paulo pessoalmente. Consequentemente, o dia seguinte foi escolhido para tal entrevista. Paulo agora não iria defender-se diante de um novo tribunal, mas meramente satisfazer a curiosidade de uma audiência privada, a fim de prover uma hora de entretenimento para os ilustres hóspedes do procurador e para um grupo de convidados que representavam a riqueza e a nobreza de Cesareia. Os principais oficiais do exército deveriam estar presentes, e também os mais importantes cidadãos da cidade, e Festo decidiu tornar essa audiência uma ocasião de importante ostentação em homenagem aos seus visitantes. Com toda a pompa e esplendor da realeza, Agripa e Berenice entraram no auditório, acompanhados por uma comitiva de servidores, paramentados suntuosamente conforme o costume oriental. Com ares de orgulho, o altivo soberano, ao lado de sua formosa irmã, com passos majestosos atravessou a assembleia e assentou-se ao lado do procurador. À sua ordem, Paulo, ainda algemado como prisioneiro, foi introduzido e o rei olhou para ele com fria curiosidade, contemplando-o encurvado e pálido por causa da enfermidade do longo aprisionamento e contínua ansiedade. Que contraste ali apresentado! Agripa e Berenice eram destituídos dos traços de caráter que Deus estima. Eram transgressores de sua lei, corruptos de coração e de vida. Deus e os anjos aborreciam sua conduta de pecado, mas porque possuíam em um grau limitado poder e posição, eram os favoritos do mundo. Em contraste, aquele idoso prisioneiro em pé, acorrentado a um soldado, não apresentava nada de imponente ou de atrativo em seu vestuário ou aparência que levasse o mundo a prestar-lhe homenagem. Entretanto, esse homem, aparentemente sem amigos, riqueza ou posição, tinha uma escolta que os mundanos não podiam ver. Anjos do céu eram seus assistentes. Caso se houvesse manifestado a glória de um só desses resplandecentes mensageiros, a pompa e o orgulho da realeza teriam empalidecido. Rei e cortesãos teriam sido lançados por terra, como os soldados romanos junto ao sepulcro de Cristo. Todo o céu estava interessado nesse homem agora, retido como prisioneiro por sua fé no Filho de Deus. Diz o amado João: O mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. O mundo não conhece a Cristo, nem conhecerá aqueles que exemplificam a Cristo. Estes são filhos de Deus, filhos da família real. Contudo, suas reivindicações principescas não são percebidas pelo mundo. Podem excitar sua curiosidade, mas não são apreciados ou compreendidos. São para o mundo desinteressantes e em nada invejáveis. O próprio Festo apresentou Paulo à assembleia com estas palavras: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais.
Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente à tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. O rei Agripa deu então a Paulo a liberdade de falar. O apóstolo sabia de quão pouco valor são as circunstâncias exteriores da riqueza e posição mundanas, e não estava desconcertado pela brilhante pompa ou elevada posição daquele titulado auditório. A imponente vestimenta do procurador e de seus hóspedes, as espadas reluzentes dos soldados e a resplandecente armadura de seus comandantes não poderiam nem por um momento abater-lhe o ânimo ou roubar-lhe o domínio próprio. Estendendo a mão direita algemada, disse ele: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Teria a mente de Agripa, ante estas palavras, retornado à história passada de sua família e seus infrutíferos esforços contra aquele de quem Paulo estava pregando? Pensou ele em seu bisavô Herodes e no massacre das inocentes crianças de Belém? Em seu tio-avô Antipas e o assassinato de João Batista? E em seu próprio pai, Agripa I, e o martírio do apóstolo Tiago? Viu ele, nas calamidades que rapidamente sobrevieram a esses reis, uma evidência do desprazer de Deus em consequência dos crimes deles contra seus servos? Teria a pompa e ostentação daquele dia lembrado Agripa do tempo quando seu próprio pai, um monarca mais poderoso do que ele, achava-se naquela mesma cidade, ataviado com vestes resplandecentes, enquanto o povo bradava que ele era um deus? Tinha ele esquecido como mesmo antes de cessarem os brados de admiração, a vingança divina, rápida e terrível, havia atingido o vanglorioso rei? Alguma coisa de tudo isso passou rapidamente pela memória de Agripa, mas sua vaidade era lisonjeada pela brilhante cena que estava diante dele, e o orgulho e a presunção baniam todos os mais nobres pensamentos. Paulo relatou outra vez a história da sua conversão, da obstinada incredulidade de um fariseu rígido e fanático à fé em Jesus de Nazaré como o Redentor do mundo. Descreveu a visão celestial que o enchera de indizível terror e que mais tarde, porém, provou ser uma fonte da maior consolação, uma revelação da glória divina, no meio da qual estava entronizado aquele a quem ele desprezara e odiara, e cujos seguidores procurara até mesmo destruir. Que desde aquele momento a misericórdia transformadora tinha feito dele um novo homem, um sincero e fervoroso crente em Jesus. E foi então que ele fora chamado para ser um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Durante o ministério terrestre de Cristo, Paulo não tivera a oportunidade de vê-lo. Tinha realmente ouvido dele e de suas obras, mas não podia acreditar que o Messias prometido, o Criador de todos os mundos, o doador de todas as bênçãos, apareceria sobre a terra como um mero homem. Esperava que ele viesse vestido de majestade, assistido com pompa real e proclamado pela hóstia angélica como rei dos judeus. Mas descobriu depois que não tinha lido corretamente as Escrituras. Cristo veio como a profecia havia predito, um homem humilde, pregando a palavra da vida em mansidão e simplicidade. Veio para despertar os mais nobres impulsos da alma, para satisfazer os mais profundos anseios do coração e para coroar o trabalho e a luta da vida com uma infinita recompensa. Paulo tinha esperado em vão por um Messias que viesse libertar a nação do cativeiro de reis estrangeiros, mas encontrou em Cristo um libertador do cativeiro do pecado. A vida tinha sido para Paulo um cego e desconcertante conflito, uma luta desigual, uma febre de desejos irrealizados, até que viu a Cristo. Então seus anseios foram satisfeitos, seus temores banidos, seus fardos aliviados. Havia encontrado aquele de quem Moisés e os profetas escreveram:
Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo. Por que, perguntava o apóstolo, a ressurreição de Cristo lhe parecera um fato impossível? Sim, no passado assim lhe parecera, mas como poderia descrer agora daquilo que ele mesmo tinha visto e ouvido naquela visão ao meio-dia? Ele podia dar testemunho da ressurreição dos mortos, pois havia contemplado o Cristo ressurgido, o mesmo que havia palmilhado as ruas de Jerusalém, morrido no Calvário, quebrado as ligaduras da morte do Olivete, ascendido ao céu. Tão verdadeiramente como Cefas, Tiago e João, ou qualquer outro dos apóstolos, tinham o visto e com ele falado. E como poderia ele desobedecer quando a voz do céu o enviara para abrir os olhos de judeus e gentios, para que se convertessem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, para que pudessem receber a remissão dos pecados e uma herança entre os que são santificados? Em Damasco, em Jerusalém, em toda a Judéia e aos gentios, tinha ele pregado arrependimento para com Deus, a fé em Cristo e uma vida coerente com esses ideais. Isto, e somente isto, foi o que levou os judeus a se apoderarem dele no templo e procurarem matá-lo. Mas o Senhor o havia livrado desse perigo e de todos os outros. O testemunho que ele dava de Jesus de Nazaré não era nenhuma blasfêmia, nenhuma heresia, nenhuma apostasia, mas uma verdade que estava em harmonia com todos os ensinos de Moisés e dos profetas. O apóstolo estava falando sobre o seu tema predileto de maneira solene, sincera e lúcida, atitude que lhe era peculiar em suas pregações. No todo absorvente interesse do seu assunto, ele perdia de vista reis, governadores e tribunos, riqueza, títulos e posição social. Estava testemunhando daquilo que era a razão de sua vida e podia falar com a certeza de sua longa experiência cristã e com um ardor de intensa convicção. Ninguém dos que o ouviam podia duvidar de sua sinceridade, mas, no ponto culminante de sua eloquência, foi subitamente interrompido. Os fatos relatados eram novos para Festo, como para quase todos os presentes. Todos escutavam fascinados o relato de Paulo acerca de suas maravilhosas experiências e visões, sua exposição de antigas profecias a respeito de um profeta judeu que havia sido rejeitado e crucificado, mas que ressuscitara dos mortos e ascendera ao céu, o qual unicamente podia perdoar pecados e iluminar as trevas de judeus e gentios. Essa afirmação do apóstolo foi demasiado para Festo. Ele gritou repentinamente de maneira excitada: "Estás louco, Paulo! As muitas letras te fazem delirar." O apóstolo respondeu calma e cortesmente: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido." Então, voltando-se para Agripa, dirigiu-se diretamente a ele: "Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas." Agripa tinha sido instruído na lei e nos profetas e soubera por testemunhas confiáveis de alguns dos fatos mencionados por Paulo. Daí que os argumentos que eram tão novos e estranhos para Festo eram claros e convincentes para Agripa, e ele não podia deixar de ser afetado pelo ardente zelo do apóstolo, zelo esse que nem açoites nem prisões podiam apagar. Por um momento esqueceu a dignidade de sua posição, perdeu de vista o ambiente, consciente apenas das verdades que tinha ouvido, vendo somente um humilde prisioneiro que estava diante dele como embaixador de Deus, respondeu involuntariamente: "Por pouco me persuades a me fazer cristão." Ardorosamente o apóstolo respondeu: "Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou." E acrescentou, erguendo as mãos aguilhoadas: "Exceto estas cadeias." Todos os que ouviram Paulo estavam convencidos de que ele não era um prisioneiro comum. Alguém que podia falar como ele tinha falado, que podia apresentar os argumentos que ele havia apresentado, que era imbuído de fé tão inspiradora,
que se mostrara tão enriquecido da graça de Cristo, tão sereno na consciência de paz com Deus e os homens, alguém que podia desejar que todas aquelas principescas e eminentes personalidades tivessem a mesma esperança, confiança e fé que os sustinham, mas que sem o mínimo desejo de vingança, podia orar para que elas fossem poupadas dos conflitos, tristezas e aflições que ele havia experimentado. Tal homem não podia ser um impostor. Festo, Agripa e Berenice eram os criminosos que, com justiça, deviam ostentar os grilhões que acorrentavam o apóstolo. Eram todos culpados de graves crimes. Esses transgressores tinham ouvido nesse dia a oferta de salvação mediante o nome de Cristo. Pelo menos, estivera quase persuadido a aceitar a graça e o perdão. Mas estar quase persuadido significa pôr de lado a oferecida misericórdia, significa ser convencido quanto ao caminho reto, mas recusar a aceitar a cruz do Redentor crucificado. A curiosidade do rei Agripa foi satisfeita, e levantando-se do seu assento, deu a entender que a entrevista estava terminada. Ao se dispersar a assembleia, o caso de Paulo era livremente discutido e todos concordavam que, conquanto ele pudesse ser um entusiasta ou fanático, não podia em nenhum sentido ser considerado um criminoso. Ele não tinha feito nada digno de morte ou prisão. Embora Agripa fosse judeu, não participava do zelo intolerante e do cego preconceito dos fariseus. Não tinha nenhum desejo de ver a liberdade de pensamento suprimida pela violência. Este homem, disse ele, bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Mas agora que o caso fora levado àquele mais elevado tribunal, estava além da jurisdição tanto de Festo quanto de Agripa. Todavia, 2 anos depois, o resultado dos procedimentos daquele dia salvou aquela vida tão preciosa para a causa de Deus. Festo, achando que seu julgamento do caso, baseado no direito romano, era amparado por um ponto de vista do próprio guardião do templo, enviou uma carta ao imperador, declarando que nenhuma acusação legal podia ser encontrada contra o prisioneiro. E Nero, cruel e inescrupuloso como era, não ousou condenar à morte um homem a quem Lísias, Félix, Festo e Agripa declaravam inocente e a quem até mesmo Sinédrio não pôde condenar. Se você está aprendendo com esse conteúdo, acesse esse QR Code com a câmera do seu celular para mais conteúdo bíblico.